Muito bem, um Muito bem, é um prazer prazer muito muito grande. grande. Hoje Hoje estou eu estou fazendo fazendo algo algo diferente que uma me dá uma alegria alegria muito grande. grande. Só para Para vocês terem vocês uma terem uma ideia, ideia, quando quando eu eu vou vou colocar as colocar as notas de notas de aniversário aniversário e e tem os tem meus os meus familiares, familiares, eu eu faço faço questão questão de de deixá-los deixá-los lá por lá por último. último. Colocar Colocar lá lá dois dois tracinhos tracinhos e e colocá-los por colocá-los por último. Para último. Para quê? quê? Para que o Para que o site não site não vire um vire um gibi de gibi de família. família. O O site é um site é um trabalho trabalho sério, sério, algo algo sério. sério. E quando E eu quando eu comentei isso comentei com isso as com minhas as minhas sobrinhas, sobrinhas, Thaís Thaís e e Josi, Josi, na na verdade, é o verdade é o contrário, né? contrário, né? A A Josi, Josi, que é a mãe que da é a mãe da Thaís. Thaís. Elas Elas falaram, falaram, não, não, tio, se for te vou te prejudicar. prejudicar. Falei, Falei, não, não, só uma só uma explicação que o explicação tio que está você está dando dando assim, assim, e é com e é com maior maior alegria. alegria. Talvez Talvez vocês vocês sejam sejam a a segunda segunda parente parente minha minha a ser a ser entrevistada, que eu entrevistada, acho que que eu acho uma que uma vez vez eu entrevistei a entrevistei a Flávia. Flávia. Então é com Então é com muita muita alegria alegria que eu que eu falo falo com com a a Josi, Josi, Josimara Josimara Regis Regis Oberek, Oberek, e com a e com a Thaís, Thaís, que é a que é a filha filha dela. dela. E E elas estão elas em estão em Portugal Portugal e, e, gente, estão gente, estão começando a começando a bombar bombar na preparando preparando comidas comidas brasileiras. brasileiras. Elas vão me Elas vão me explicar explicar melhor, melhor, e foi e foi justamente o justamente o agradecimento agradecimento delas, delas o no festejo que festejo que houve em houve em Portugal nesse Portugal final nesse de final de semana, semana, e que fez fez com com que que eu eu falasse, eu falasse, quero eu quero entrevistar entrevistar vocês. vocês. Quero Quero agradecer os agradecer meus os meus vizinhos vizinhos que que moram aqui moram na aqui na parte de parte de cima, cima, moram num moram num porão bem porão bem confortável confortável aqui, aqui, e eles e eles moram moram na na parte de parte cima de cima também bem também bem confortável, confortável, né? né? O O Anderson Anderson e e também a também dona a dona Jussara Jussara com com as as filhas, filhas, o o neto. neto. Então, Então quero eu quero agradecê-los agradecê-los aí aí pela pela paciência paciência que que terão terão aí aí em em assistir a assistir a entrevista, né? entrevista, né? Acabar Acabar escutando a escutando a entrevista entrevista aí. aí. Então, muito Então, muito obrigado, obrigado, Anderson, dona Anderson, dona Jussara. Jussara, meus queridos. Tu Tu fala fala muito muito antes de antes de começar. começar. Boa Boa noite. noite, Boa noite. Tudo tudo bem? bem? Tá Tudo tudo? bem, graças a Deus. Então, Então vamos vamos conversar conversar primeiro, primeiro, né? né? Obedecendo a Obedecendo a hierarquia hierarquia familiar. familiar. Ô, Ô, Josi, Josi, que que felicidade de falar felicidade com falar com vocês. vocês. Tudo Tudo jóia, jóia, filha? O filha? que está O que está acontecendo de acontecendo? bom? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos muito felizes e feliz hoje por estar aqui com o senhor também, fazendo essa entrevista. Para nós também é muito importante e muita gratidão. Uhum. Só Só lembrando que o lembrando que tio o tio vai. vai. Gente, Gente, vou vou chamar chamar você como você se ela como não se ela não fosse minha fosse. sobrinha, porque ela é minha Porque ela é minha sobrinha. sobrinha. Então, Então, vocês me vocês dão me dão licença. licença aí. Então, Então, filha, filha, o tio vai. vai. Quando o tio Quando o estiver tio estiver olhando para olhando cá, para que o tio cá, que está o tio olhando está o olhando o celular, que o celular, tio que o está tio está gravando, gravando, eu estou eu estou acompanhando acompanhando aqui aqui no no meu notebook. notebook. Então, por Então, isso que você vai ver eu vai ver olhando eu de olhando de ladinho. ladinho. Ô, Ô, Thaís, Thaís, e aí, e tudo aí, bem, tudo bem, filha? filha? Tudo bem, tio, graças a Deus. Obrigada pela Aham, oportunidade de fazer essa entrevista com a gente. imagina. Imagina. Gente, só para Gente, só vocês para vocês saberem, a saberem, a Josi, ela Josi, foi ela foi primeiro para primeiro para Portugal, Portugal, depois depois a a filha filha dela, dela, né, né, a a acompanhou. acompanhou. E a E a chegada da chegada filha da filha dela, dela, para para todos todos nós nós aqui que aqui que estamos no estamos no Brasil, Brasil, foi um foi um grande grande presente, presente, né? né? Você está Você está aí. aí. Filha Filha é é filha, filha, mãe mãe é é mãe. mãe. Então, o Então, o fato de fato de você você aceitar aceitar estar estar com a com a sua sua mãe, mãe, ela ela nos nos traz traz a a tranquilidade tranquilidade de de saber que o saber que o anjinho vai anjinho vai estar estar aí, aí, olhando por olhando por ela, ela, uma uma olhando pela olhando outra, viu? pela Então, outra. Então, obrigado, obrigado, filha, o Thaís, de Thaís, de você você aceitar aceitar estar aí estar com aí tua com tua mãe. Para mãe. nós Para é um nós é um grande grande presente. E, presente. Jô, Jô, muito muito legal esse legal esse presente que presente Deus que te Deus te deu, deu, né? né? Aí, Aí, a a Jo Jo fez fez diversas diversas iniciativas iniciativas aí, aí, ela é uma ela é uma cabeleireira cabeleireira de de excelência. excelência, ela vai Ela vai falar falar do do currículo currículo dela, dela, ela já ela foi já foi instrutora, instrutora, professora professora da da Itália, Itália, né? né? Jo, Jo, comente de comente você um você um pouco. pouco. Então, minha carreira começou num período foi um pouco complicado do início, né? E eu estava saindo de uma depressão e estava muito tempo em casa e minha irmã me chamou para pegar sucata na rua porque eu estava desempregada. E foi assim que eu comecei. E a gente começou a buscar coisas né, reciclagem, e através disso fomos juntando dinheiro, e eu comecei a pagar um curso de cabeleireiro. E eu já sabia fazer manicure e pedicure, que eu aprendi no projeto Renascer, que era um projeto que existe em Jacareí ainda, um projeto muito bom que auxilia mulheres grávidas, gestantes.
E eu participei desse projeto até o final da minha gravidez e lá aprendi manicure e pedicure. E depois tive um período difícil na minha vida, passei por uma depressão, que eu saí dessa depressão através da minha irmã. E daí para O frente, nome da minha irmã, minha sobrinha? o nome da minha irmã é Joelma. Joelma, beijo. A primeira sobrinha da família Oberec, a primeira neta. Meus pais Ela não foi se muito aguentavam de alegria. Sim, ela foi muito importante para mim, que foi um momento muito difícil, e ela chegou e falou, vamos, baixinha, pelo menos você sai para a rua e se distrai. E eu lembro que a gente colocava uma caixa de supermercado na bicicleta, e ali a gente ia colocando sucata, e quando ia ver, às vezes caía até com bicicleta, com caixa, com tudo, porque era muita coisa. E a gente foi juntando, e eu consegui pagar meu curso de cabeleireiro. Mas a Luzia, não posso deixar de falar, que a Luzia foi a minha primeira cliente de manicure e pedicure em Jacareí, e foi ela que trouxe a família, e através dela ela foi trazendo várias pessoas, e depois a Zenita, a Daiane, Dona Carminha, as minhas primeiras, né? E depois a Dona Ana e seu Geraldo, que me deram a oportunidade de montar o meu primeiro salão. E aí as coisas foram se ajeitando, depois eu tive o nosso segundo salão, que foi o maior, né, Thaís? E foi nessa época que o tio me ajudou para que eu conseguisse chegar até a Irlanda. Eu apenas te convidei, você custeou tudo, né? Só tinha um lugar lá seguro para ir, né? Sim, mas foi muito importante essa viagem, porque eu sempre fui uma cabeleireira e manicure, o que fosse, o serviço que fosse, eu sempre procurei me atualizar e participar de feiras de cabeleireiro, então sempre queria estar trazendo novidade para as minhas clientes. Então, foi ali que eu fui para a Irlanda e conheci as técnicas europeias, como que era, então foi muito interessante e foi muito feliz na Irlanda, foi pouco tempo, mas foi uma temporada assim incrível. Todo dia ela entrava em live com a Thaís. A Thaís ainda, não sei, ela tinha uns 12 anos, sentindo bastante falta da mãe, né? A Thaís, que gracinha, velho. Fala, vai, que eu tô gravando. Ele tá gravando. Te amo, viu, filha? Nós te amamos, viu? Eu também te amo muito, muito, muito. Eu tô com um pouquinho de sono. Oh, Nossa, que tá. coisinha linda. Ô, filha linda. E daí o coração da mãe apertava, né, Helena? E daí, quando você voltou da Irlanda, você colocou no coração que ia voltar para a Europa. Sim, eu fiquei com aquilo, tipo, eu queria ficar, mas eu sentia a falta da minha filha e eu pensava, nossa, ela tá chorando, ela tá triste, ela tá, né, com saudade, então eu fiquei muito em dúvida e eu resolvi mesmo decidir que eu tinha que voltar, voltei, e às vezes a gente fica pensando, nossa, mas se eu tivesse ficado, mas eu acho que tudo na vida a gente tem um tempo certo, Deus, ele já tem tudo escrito na nossa vida, então não adianta a gente querer, né? E voltei, não me arrependi. Fiquei um pouco triste, porque depois que eu voltei, começou a surgir várias oportunidades em Dublin e eu já estava longe. E apareceram clientes, pessoas que queriam que eu fosse nas casas, então assim... Apareceu a licença sanitária para comprar produtos químicos para você trabalhar com o cabelo, justamente uma semana depois que você já tinha chegado ao Brasil. Bom, amigos e amigas da Josi, essa mulher vem de salto, cadê o salto, Josi? De salto para andar numa região, de salto, para andar numa região dessa, numa região cheia. Sorry, tá sorado. Para andar numa região, né, Josi, toda cheia desse tipo de terreno. Então, ela é uma crânea. Eu não desço do salto nunca. Problema, filha, que se você descer, você realmente desce, vai com tudo. Eu fico tão baixinho. Que... Olha só o panorama. Gente, isso é pra vocês, clientes. Oh, lindas. Beautiful. Tá indo. Eu tento. Eu tento. Então, olha só o panorama. Olha só. Fia. São coisas
coisa de Deus. Era para acontecer tudo isso para hoje, né, filha? Você está aí. E daí você resolveu que iria voltar para a Europa. Sim, isso foi depois de Castro, porque eu tive meu salão em Jacareí por 10 anos, passei mais 8 anos em Muito Castro. obrigado por tia Ercília, todo mundo. Sandra, é difícil falar nome, porque se você esquece um, as pessoas ficam tristes. Então, todos, tio Miro, que foi o paizinho da Thaís, enquanto a mãe estava em Portugal. Todos, tio Jora, todos, né? Complicado falar nome, né? Sim. E aí fui para Castro, na verdade eu fazia uma ponte, eu ia para Castro, Deus abençoe. Fazia os cabelos em Castro, voltava para Jacareí, até a hora que a Edna falou, ô Josi, eu vou comprar uma casa e tem um espaço lá, não quer montar teu salão? E eu pensei, Edna, será? E ela falou, olha, comprei a casa depois de 2 semanas. E eu falei, eu vou. E aí eu decidi dar tchau para as minhas clientes em Jacareí, só que eu nunca deixei, é lógico, sempre. A cada 2, 3 meses eu estava indo para Jacareí para poder atender minhas clientes. Por quê? Porque essas clientes, elas foram muito importantes para mim. Porque quando eu pegava sucata na rua, que eu nem era cabeleireira ainda, elas juntavam sucata para mim, elas me ajudaram, elas conhecem a minha história. E elas estão, se eu estou aqui hoje, é porque elas fizeram isso, porque elas fazem parte disso também, toda a minha família, porque minha família é muito importante para mim, né, esse carinho, as orações, a força. Então, assim, fui para Castro, voltava para Jacareí, a cada 3 meses ia lá, atendia minhas clientes, e fui fazendo isso, eu adorava fazer isso, não era difícil. E aí, a gente vai dar um pulo bem grande. A gente já vai falar de quando você resolveu ir para Portugal, quando chegar no Portugal. Então, foi depois de Castro. Eu decidi que queria mudar de cidade, de novo, mais uma vez, porque eu gostei disso. E eu falei, Thaís, vamos mudar? Vamos. E a gente estava em casa, assim, simples, um churrasquinho, coisinha de brasileiro, um churrasquinho, curtindo uma musiquinha e vamos. E aí eu falei, para onde? Para que lugar? Aí eu pensei, dá para ir para Portugal, a gente tem um amigo lá que ele falou que não é tão difícil o português, porque é diferente o português. Mas eu vou para Portugal, é fácil, né? Português, então. A gente estava com um investimento que ia fazer, a gente ia comprar uma casa e depois não deu muito certo essa casa que a gente ia comprar. Então, o que a gente fez? Aproveitamos essa deixa e vamos. E eu vim. A Thaís, sentei e conversei com a Thaís, quem que vai primeiro, eu ou você? E ela, vai a senhora primeiro, e eu, pronto. Aí eu liguei para o meu tio, é claro, né, que eu falei, eu vou ligar para o meu tio e vou contar para o meu tio para ver o que o meu tio fala. Porque eu pensei, Portugal, já estou na Europa, um pulo para o resto. E liguei para o meu tio super me apoiou, e eu precisava disso, desse apoio, não, vá que vai dar certo. E eu acreditei, e eu vim mesmo, sabendo que eu tinha ali mais minha família inteira, mais o meu tio, que é o incentivador mesmo de tudo isso, eu só tenho que agradecer mesmo. Imagine, não por isso. Aí, você... vamos novamente dar um pulo grande agora, tá? Para a Thaís poder falar. Gente, a Thaís, depois ela manda... Será que está no ar ainda o link do Vodafone ou não? Tá no meu Instagram. Depois você manda. Vou colocar nesse momento... Não, daqui a pouco. Gente, essa moça fez ali de coadjuvante ali para Vodafone, viu? Ela fez ali. Como chama mesmo, Thaís, quando você faz? Figuração. Ela fez como figurante. Daqui a pouco a gente fala. A gente já fala. Deixa como surpresa. E daí, Josi, você foi a Portugal, resolveu que estava no momento de vir para 30 dias ao Brasil, depois de quanto tempo? Eu consegui ir ao Brasil depois de 2 anos e meio.
A Jo, inclusive, né, Jo? Quantos desafios que passou aí em Portugal, mas você é forte, é guerreira, então todas as coisas se resolvem. A gente achou até que fosse, de repente, aí uma tal de crise do pânico, começo e tal, mas graças a Deus hoje tudo em ordem, né? Porque você tinha encontrado um panorama totalmente diferente daquilo que você tinha no Brasil, né? Então, isso acaba sendo também o peso da responsabilidade, né? Vem as preocupações, será que vai dar certo? Será que Portugal vai dar certo para mim? Então é totalmente compreensível, né? Mas hoje, graças a Deus, você tranquila, não só não está tranquila, está trabalhando muito, mas isso é bom sinal. Graças a Deus. Foi atendida, deixar um abraço aqui para os médicos, para o hospital, que estão bem cuidando dela em Lisboa. Sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos. O que aconteceu no final de semana? Não, antes. Thaís, conta a tua história. Bom, eu vim para cá depois de 9 meses que minha mãe já estava aqui, né? E antes de vir para cá, eu comecei a vender cones trufados na rua, em Ponta Grossa, que foi para mim muito importante isso. Nesse momento, uma fotinho da Thaís, gente, vendendo cones trufados lá em Ponta Grossa. Ela esqueceu qualquer vaidade da idade dela. Foi lá. O pessoal se surpreendia com uma gata. Dá licença, gente. Dá licença, né? Não tem história com a Thaís. Negócio de vaidade, com a Josi também. Lindas que são. Vão lá, mandam ver, com respeito, com educação, famílias que são. Uma foto nesse momento da Thaís aqui. Daí, Thaís? Sim, daí eu comecei a vender cone trufado. Eu já estava morando em Ponta Grossa, a gente morava em Castro, mas quando eu fui para Ponta Grossa eu procurei outro emprego. Trabalhei primeiro numa padaria, né? Antes eu trabalhava na Fundação ABC, então eu fazia análise de solos, tinha informação para isso. Isso, em Castro. Um abraço para todos lá da Fundação. Sim. Foi um dos meus empregos mais importantes, que mesmo fez história na minha vida, na minha profissão. Então, para mim, isso é muito importante mesmo. Tá, deixa um abraço pro povo lá do Hospital de Jacareí. Qual o nome lá? Sim, o Hospital Alvorada. Dr. Joaquim também é o dono. Também me deu uma oportunidade incrível. Também aprendi muito lá e todas as pessoas eram incríveis, sempre isso antes de Castro, faziam de tudo para mim. No meu aniversário também fizeram várias surpresas para mim e foi muito lindo. Então, sempre vou levar para sempre no meu coração tudo que aí você angariou o dinheirinho para ir para Portugal. Sim. Aí eu trabalhei, eu fazia uma meta de vender 40 cones por dia e assim eu fui juntando dinheiro, mas também com a ajuda do meu tio Edivaldo, como sempre, né? Também ajudou a gente. Então, tenho muita gratidão por isso. Gente, só lembrando que quando ela fala em ajuda, é apenas no sentido de comprar as passagens. Apenas isso que elas pagaram regularmente, adiantando, inclusive, o final do pagamento. Foram mega. Viu? A hora que precisar emprestar dinheiro, vocês falam para mim, que daí é vantagem. Vocês são maravilhosos para pagar. Então... Apenas usaram o meu nome, gente. Pagaram certinho, elas pagavam lá. Sim, mas eu acho que se não fosse pela ajuda do Senhor, a gente não estaria aqui hoje. Então, por isso também eu sou muito grata a tudo que o Senhor tem feito por nós. E não é só por isso, é por tudo. Desde quando a gente foi para o Paraná para conhecer a nossa família, que também foi um dos pontos mais importantes da nossa vida, porque ali também a gente teve a oportunidade de crescer ainda mais, né? E chegar onde a gente está hoje, olhar para trás, ver tudo que a gente já viveu e ver hoje como a gente está, o quanto a gente já cresceu. Isso tem grande importância e também eu sei que gente, eu vou falar algo aqui muito sério aqui, né? Que eu quero que vocês sempre me respeitarem e vão respeitar agora, entender a situação. Eu estava de sonda quando nós viemos de Jacareí para Telêmaco. E de vez em quando, usando sonda, dá aquele incômodo. A Thaís, por volta de 11 anos, 10 anos, no ônibus, ela falava assim para mim: ô tio, posso fazer uma oração para o senhor? Thaís, eu não esqueço disso não, hein? Eu não esqueço disso, viu?
Então, a A recíproca de que recíproca, vocês que são vocês tão são tão importantes para importantes para mim, mim, é é verdadeira. verdadeira. Vocês são São muito muito importantes na minha vida. Assim como são como são todos todos os sobrinhos e sobrinhas, viu? É E o verdade. senhor para nós, Não, não por Sempre. isso, não é o por isso. nosso pai. Aí, que história é história é essa, essa Thaís? Do, do do comercial da comercial da Vodafone? Vodafone? Ah, então, meu sonho desde pequena é ser atriz. Então, O eu sonho fui dela desde atrás. pequena é ser atriz, gente, porque tem Tem um delay delay aqui. Sim. Porque então eu fui atrás de agências aqui que fazem figurações, então eu fui atrás dessa, da Bendita, e eles falaram que estava precisando de muitas pessoas, então eu fui, fiz o teste, consegui passar no teste, O O nome e nome foi da da agência era agência Bendita? Bendita, sim. Eu Então pensei que ela foi, tinha falado, já fui atrás da Bendita. Que legal! então foi meu primeiro comercial, e isso foi ali naquele momento que eu consegui passar no teste, foi muito incrível para mim, porque é um sonho que eu tenho desde criança. Então, Se não poder houver participar. bloqueio aqui por parte do do YouTube, YouTube. nós Nós estamos estamos colocando colocando nesse nesse momento momento para para rodar o rodar o comercial. Tente observar, observar, Thaís, tá? aí. Feel like sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. Verbindet euch neu. Das neue iPhone 15 Pro in Titan im starken 5G-Netz von Vodafone. Together we can. Tá bem. Know it is. I know it sounds super cliche. Daí, Aí Thaís. tá aí. Então, daí eu fui, participei, foram 3 dias de gravações e foi incrível. Ali eu tive mais certeza ainda que eu realmente amo fazer teatro, que eu amo fazer tudo que eu quero mesmo é teatro, cinema. Então, assim, novela. Quando eu entrei ali, minha mãe falava, filha, você tá chegando. E eu acordava, assim, umas 4h30 da manhã, porque tinha que estar lá às 5 horas da manhã. Então, Aham. e eu chegava às vezes 9, 10 horas da noite, e minha mãe falava, dá pra ver, você tá cansada, mas dá pra ver o brilho no teu olho, porque você realmente ama o que faz. Só que Então, daí. ali foi um sonho realizado. E Ah. passou em vários lugares aqui da Europa, é claro, né? Então, porque era um comercial da Vodafone, que é super importante aqui também. E para mim foi algo assim incrível, uma coisa que eu sempre vou ter gratidão também por essa oportunidade que eu tive. E, e é isso. Eu Me espero conte uma um dia coisa, o conseguir que fazer aconteceu nesse mestrado. final de semana? Ó, o Ó, tio corta corta vocês por causa do tá tudo delay. delay. Desculpa. Tá bem. O que O que aconteceu nesse final aconteceu de no final de semana? semana? Esse final de semana a gente fez um evento de 3 dias com um pessoal que é o Lucas e a Tainá. Eles fazem um evento de dança aqui em Lisboa todo ano. E tem essa duração de 3 dias. O ano passado, na verdade, eles já tinham contratado a gente. E eles gostaram muito do nosso trabalho. E a gente faz vendas de comidas, de marmitas, né? Qual o Qual o nome? nome? Então, a primeira. Desculpe? Qual o Qual o nome? nome? É Delícias do Brasil, dando sabor a Lisboa. Aqui. Olha que Olha lindo, que nome lindo. Sim. E quando a gente veio para cá, como a minha mãe já fazia no salão dela, né? Em Jacareí, a gente já vendia mini pizza, empadão. Então, tudo começou no Brasil. E antes de vir para cá, eu comecei a vender os cones estofados e tudo mais. E daí a gente falou, por que que a gente não começa a vender aqui também? Vamos tentar, né? E deu tudo certo. A gente começou a vender na Globo, que é um aplicativo como se fosse o iFood no Brasil, né? A gente começou por aí e também a gente deixou nossa loja no Google. Então, eles entraram em contato pelo Google, eles viram que tinha a nossa loja e que era comida brasileira. Então, eles falaram, olha, eu vi tua loja e eu gostaria de saber se vocês
podem fazer marmitas para um evento que eu faço, que são 3 dias, e daí eles marcaram de se encontrar com a gente. Isso ano passado. A gente fez uma degustação dos pratos que eles pediram, né? E eles amaram os pratos. Então, a gente já tinha fechado com eles o ano passado e esse ano eles ligaram de novo. A gente fez tudo certinho e foi incrível. A gente fez mais um ano, a gente chegou lá no segundo dia, eles estavam todos reunidos, eles já tinham terminaram a dança, foram para o intervalo. E quando a gente chegou com as marmitas, tinha várias pessoas lá da dança e junto com o Lucas e a Tainá, que foram os que contrataram o nosso serviço, né? E daí ele falou assim, eu nem vou falar nada. Aí eles já, tipo, falou assim, o que vocês acharam da comida? Aí um falava, tá fantástica, tá fabuloso, tá delicioso, eu comeria mais 3, se deixasse. Que ótimo. Foi muito incrível pra gente isso. Ô, Thaís, quem quiser adquirir o produto de vocês, provar essa delícia que o tio não jantou ainda, o tio tá imaginando que delícia que vocês fazem. Como que entra em contato com vocês? Aí em Portugal, Olha, claro. pode ser pelo número, que é 960-395-135. Nesse momento aqui. Nesse momento aqui. Tá bem. Qual o número mesmo? 960 395 135. Qual é o Instagram? Instagram é As Delícias do Brasil. Como? Tá com essa logo. As Delícias do Brasil. Legal. Thaís, você imaginava esse sucesso? De repente, nesse final de semana, vocês ficaram muito surpresas, né? Sim, a gente ficou bem surpresa. Na verdade, eu não estava esperando. Tanto que eu fiz o vídeo com a minha mãe logo que a gente saiu de lá. Até me emociono de falar, porque foi muito bom a gente ouvir algo das pessoas que a gente não estava esperando. E saber que a gente faz com tanto amor, com tanta dedicação. E receber esse carinho todo que a gente recebeu lá. Eles também se emocionaram, também choraram junto com a gente. Então, eu tinha feito uma oração um dia antes para Deus, falando, Deus, se realmente for da tua vontade isso, que o Senhor fale com a gente, dê uma resposta, né? E quando a gente chegou no segundo dia, tava todo mundo lá elogiando e a gente começou a falar de Deus também em alguns momentos, porque o ano passado foi um pouco difícil, até a gente não tinha quase nada. A gente não tinha material, panela. Sim, uma estrutura para fazer todos os espaços, uma mesa grande. E esse ano, graças a Deus, a gente tem aqui, né, uma casa maior, uma casa mesmo, porque né, a gente morava num T0, o T0 aqui é uma kitnet. É minúsculo. É bem pequeno. E hoje, graças a Deus, a gente tem aqui uma casa que né, tem nosso quarto, tudo separado. Então, assim, é uma bênção. Então, foi muito tranquilo. Esse ano a gente fez as comidas como se estivesse, tipo, fazendo para nossa família mesmo, porque é assim que a gente faz. As delícias do Brasil é o que eu como, é o que você vai comer. Então, por isso que tem muito amor, a pessoa sente isso. Eles falaram, a gente sente na comida de vocês o amor que vocês fazem. Porque é muito boa a comida e, tipo, que legal, porque eu era uma daquelas cozinheiras que queimava mais do que... Vivia falando para os clientes no salão, ai, minha mãe faz a comida, mas ela queima tudo. Então, assim, hoje eu tô me sentindo... Pegou a medida. Gente, ó, a Jo, lá em Dublin, isso, há 15 anos atrás, ela foi pegar uma massa para fazer uma lasanha, não, para fazer alguma coisa assim para nós. Eu ia fazer empadão para o tio, ia fazer surpresa. Um empadão. Foi o erro mais maravilhoso que ela fez. Por quê? A massa que ela comprou foi para massa folhada. Ficou uma delícia. O erro já era massa. Mais gostoso que ela fez, porque ficou aquela coisa maravilhosa que derretia na boca. A única preocupação que eu fiquei é que daí ela gastou o dinheiro dela. Eu falava, filha, não gasta teu dinheiro, né? Eu louco para passar meu cartão internacional que eu tinha, estava feliz da vida que tinha feito. Eu falei, pô, vou ficar em Dublin e não vou estrear meu cartão. Fui lá no mercado, bem quietinho, escondido do meu tio, comprei a massa, falei, nossa, comprei errado. Cheguei lá, já era a massa pronta. Falei, caramba, era a massa da empada mesmo.
e foi muito bom. E aí Foi. o tio, e surpresa aí, meu tio bravo, porque eu gastei. E eu estava muito feliz, eu tinha conseguido usar meu cartão internacional. Sabia que foi lá que você acostumou, teve que acostumar, né, a comer os patês que o tio fazia, né? O patê eu gostava, mas o miojo, Gente, eu coloquei na cabeça que eu colocava o miojo cru, mas só que ele esperado ali, ele meio que amolecer com água normal, depois eu coava, aí eu colocava ali sardinha, eu colocava ali um monte de coisa, mas eu achava, ai que dó de vocês. O pessoal, eu o sei que problema é que eu nunca gostei de miojo. Assim, eu nunca fui fã. Eu comia, assim, uma vez ou outra, mas não que eu era fã de miojo. Se fosse a Thaís, ela ia ficar feliz da vida. Mas eu nunca fui fã. Mas eu comia o miojo do tio. E o miojo do tio era especial, não era um miojo qualquer. a Edivane está traumatizada. Traumatizada. Thaís, as despedidas, tá? Deixa a sua mensagem a todos aí, tá bom? Depois da tua mãe. Tá bem, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que se não fosse por Deus também as coisas, pela minha fé também as coisas não teriam acontecido. Claro. As orações que não só eu, mas todas as pessoas que me conhecem, amigos, família, né, que sempre está torcendo por nós, para que tudo isso seja realizado. Então, para mim, a minha maior gratidão é a minha família, aos meus amigos que sempre estão do meu lado, mesmo longe, tá todo mundo aí torcendo. Toda vez que eu coloco alguma publicação, todo mundo tá. Dá para ver que as pessoas realmente gostam da gente e tá torcendo mesmo por nós. Então, isso para mim é muito gratificante, né? E agradecer também pelo Lucas e a Tainá. Que é o segundo ano também que eles fecharam um contrato com a gente. Então, isso é muito importante, porque é a partir deles também que as pessoas estão, que o nosso nome da loja está sendo muito mais conhecido, né? Sim. Porque não é só pessoas aqui de Lisboa, tem pessoas da Polônia, da França e de vários outros lugares que também puderam saborear as nossas marmitas, Nossas delícias. né? Então, tenho muita gratidão, sempre vou ter por eles, porque eles fizeram parte da nossa história, né? Desse começo de evento de marmitas para quantidades maiores de pessoas, porque a gente já fazia, mas sempre foi para quantidades pequenas. Mas com eles, não. Primeiro a gente começou com 90 e esse ano foi para 120. Então, já deu um pulo mais alto aí. E através deles, né, que a gente também vai estar sendo mais conhecida por aí. Então, gratidão a eles e a todas as pessoas que estão sempre torcendo mesmo por nós, que sempre acreditaram na gente, né, assim como o senhor também, que sempre acreditou na gente. Então, só tenho gratidão a todo mundo, dizer que eu amo todos vocês, toda a nossa família, nossos amigos, e que isso sempre vai ser muito importante pra gente. Às vezes as pessoas falam, mas não precisa agradecer, mas eu acho que as pessoas não têm a noção do quanto isso é importante para nós, sabe? Então, para mim é muito gratificante saber o tanto que as pessoas torcem por nós e acreditam e as coisas realmente acontecem, sabe? E também outra coisa que não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Então, Deus Bem sabe o verdade. momento certo de fazer as coisas e colocar as coisas nas nossas vidas. Então, se também não fosse pelas orações e por sempre estar perguntando para Deus primeiro, antes das coisas acontecerem, né? A gente não estaria aqui hoje, acontecendo tudo isso que vem acontecendo, que é algo incrível e que eu não estava esperando por isso, mas agora eu sei da confirmação de Deus. Muito bem, só lembrando o nome de novo da Lucas e E Tainá. Tainá, Uhum. E lembrando o nome da empresa? E aqui é Delícias do Brasil. Jô, fica à Aí a vontade nossa agora, logo. o teu momento de agradecimento antes. Sim. Deixando um abraço muito grande aqui, a Jocenice, deixando a sua mãe, né? Deixando um abraço aqui aos seus irmãos, ao Jackson, a Joelma, ao Josias, ao nosso querido Samuca, né? Você acredita que eu estou com um problema muito sério depois do Covid? Ô, Samuel, quase que me falha teu nome, tô desse jeito, mas você mora no meu coração muito grande, né? Uma situação
bonita que está acontecendo lá em Cascavel com o Gabriel, o filho da Regina, que é filha do Tadeu. Ele também está começando a fazer merchan, tem um trabalho lá na internet, está começando a fazer merchan para algumas lojas, para alguns pontos comerciais. Tem uma pessoa aqui no Brasil, bem influente, que ela fala assim: se o meu filho conseguir ser melhor que eu, será a maior alegria da minha vida. Se os meus sobrinhos conseguirem serem, em termos de mídia, em termos de trabalho, melhor que eu, o que o pai e o que o tio quer. Deve vocês pagarem viagem de tio, né, futuramente, né? Só vou não, né? Então, um beijo no coração do Gabriel. Obrigado por todos que estão confiando no trabalho do meu querido Gabriel, filho da Regina. Eu brinquei com o Gabriel. Falei assim, filho, todas as suas postagens e tudo mais, evita qualquer postagem tua, do trabalho teu, da arte tua, falar palavrões e tal, que é uma coisa que não acalha muito, assim, com o público. Muitas lojas, sabe, filha, que estão patrocinando eles. Aí, de repente, tem pessoas mais conservadoras, mais família, né? Ele foi tão querido, em vez de xingar o tio, ele acatou, ele falou, ó, tio, quer o meu bem, né? Então, parabéns, Gabriel, estou muito contente. Jô, teu momento. Olha, eu quero agradecer a toda a minha família, porque eu sei que a força que a gente tem aqui é porque a gente tem aí toda a nossa família rezando, fazendo as orações e torcendo por nós. Então, em primeiro lugar, a Deus e a minha família, que estão sempre torcendo, sempre a gente vê ali, a gente posta uma fotinha, eles estão, não, você vai conseguir, você é guerreira, e minha mãe me mostrou muito isso, então, assim, eu sou o que eu vi minha mãe sendo, e quero continuar tendo isso, vendo que as pessoas continuam acreditando que eu sou guerreira, e hoje eu digo, eu sou mesmo, porque não foi fácil chegar aqui, mas eu sei que tô e as coisas estão se ajeitando, e eu só tenho gratidão, não tenho outra palavra, agradecer mesmo tudo, porque as coisas vão acontecendo, é só você acreditar, porque nem todo mal dura para sempre, e então a gente tem que aproveitar e saber que quando está difícil, acredita que vai passar, e quando está bem, aproveita o momento bom, porque a gente curtiu muito esses 3 dias, e agradecer muito o Lucas e a Tainá, né, pela oportunidade de saber que a gente, né, tem esse todo ano, a gente sabe que eles vão estar aqui, e que eles escolheram a gente. E agradecer ao senhor por estar hoje com a gente e fazendo essa entrevista, que é muito importante para a gente também. Eu só tenho gratidão mesmo e obrigada por tudo. Imagina. Meninas, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Saiba que, assim como a família de vocês, né, no caso, vó, irmãos, tios, a mulher, vó, irmãos, mãe, o tio Edivaldo também está na plateia, assistindo tudo e aplaudindo vocês de pé. Tá bom? Obrigada, tio. Obrigada. Te amo muito. Eu amo vocês da mesma forma. Um beijo. Tchau. Te amo. Obrigada. Também. Essa entrevista vai no ar, se vocês me deixarem, entre quarta ou quinta-feira. Tá bom? Tá bem. Vamos compartilhar, pede para os seus amigos compartilharem, seus amigos de Portugal compartilharem, tá? Sim, obrigada. Novamente, um beijo. Tchau. Tchau.